Você não precisa esperar para entrar. Você está entrando agora no halving. É esse rompimento que vai fazer o preço disparar absurdamente. O que vocês esperam que vai acontecer 6 meses para frente de abril? Final de outubro desse ano, outubro de 2024, o Bitcoin deveria estar com valor ao redor de 120 mil dólares. Zig, né, que está na posição desse momento 368 no mercado, subiu muito. Olha só, ele subiu 1.278%. Tudo na rede do Bitcoin é previsível. Você sabe exatamente quando as coisas vão acontecer, quando a inflação do Bitcoin será reduzida. Ao contrário da moedinha estatal que você usa na sua carteira, onde o político dá uma canetada e decide lá se vai imprimir mais moeda, se vai mexer na taxa de juros. Isso não acontece no Bitcoin e por isso que ele é uma moeda superior. Mas notem que relevância mesmo para o halving na questão de redução de inflação acontece nesse, né? A partir de agora, vocês percebem que a diminuição da inflação ela começa a ficar muito pequena. E talvez o halving não tenha mais tanto impacto na rede e na economia do Bitcoin como tem hoje. Mas nesse halving ainda é algo muito marcante a ponto do Bitcoin, nesse halving agora, se tornar mais escasso do que o ouro. No gráfico na tela, vocês observam a inflação do Bitcoin, que é essa linha laranja, né, que vem caindo a cada 4 anos, como vocês estão vendo, e esta linha azul representa a inflação do ouro. Então a inflação do ouro ela é constante em torno de 1,5% ao ano, como vocês estão vendo aqui. Já a do Bitcoin ela veio caindo, e neste halving ela está descendo de 1,7%, ou seja, um pouquinho a mais do que o do ouro, para 0,8%, ou seja, bem inferior aqui ao do ouro. Representando aqui o fim do ouro como sound money, como ativo mais forte. O Bitcoin agora se torna oficialmente o ativo mais escasso. Mas eu sei que a maioria de vocês está mais interessado no impacto que isso vai ter no preço do Bitcoin. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Apesar de não existir um impacto instantâneo do halving, não é como se o preço fosse dobrar amanhã, o mercado pouco a pouco se ajusta a essas alterações de oferta e demanda, no caso aqui de oferta de Bitcoin, e o preço tende a se elevar no longo prazo. Mas dá para a gente entender o funcionamento disso, digamos, dividindo em algumas partes, num período de 1 ano ou um pouco a mais? Sim! Como que funciona? 6 meses antes do halving, aqueles que já possuem informação privilegiada, os insiders, aqueles que já conhecem o mercado, já começam a acumular mais Bitcoin. Isso faz com que o preço dobre entre 6 meses antes, que no caso aqui do ciclo atual aconteceu aqui em outubro de 2023, portanto o preço nessa época estava em 34 mil dólares, e o preço dobra até o halving, portanto deveríamos esperar um halving ao redor de 68 mil dólares. Nesse momento, como vocês podem ver na tela, o preço está em 64 mil dólares, ou seja, praticamente o que eu estou falando, né? Praticamente dobrando. Isso devido a essa força dos insiders, aqueles que conhecem o mercado e já acumularam Bitcoin, fazendo o preço subir. Acontece que, de agora, do halving, para 6 meses para frente, o preço dobra de novo. Aí devido justamente ao reequilíbrio de mercado, o ajuste dos mineradores, que agora precisam ajustar sua receita, afinal, eles estão perdendo metade dela. Eles que hoje mineram cerca de 6 bitcoins por bloco, né, ganham essa recompensa, agora vão passar a receber somente 3. Isso tem um impacto muito grande na atividade deles. E esse reajuste deles também gera aí uma mudança de preço para o Bitcoin, geralmente levando ele em 2 vezes, dobrando o preço. Portanto, se o preço atual está em 64 mil dólares, ou seja, ao redor de 60 mil dólares, podemos esperar que o preço daqui a 6 meses esteja ao redor de 120 mil dólares. E é essa segunda subida forte que faz a gente entrar num terceiro estágio, que é um estágio de FOMO, Fear of Missing Out, ou seja, o povo desesperado para comprar porque não querem perder o bonde. Meu Deus, o meu amigo enriqueceu, todo mundo está ganhando dinheiro, Bitcoin é acima de 100 mil dólares. E aí a galera entra com tudo no mercado, fazendo o preço geralmente triplicar ou quadruplicar a partir daí. Portanto, se a gente está falando de 120 mil dólares, se a gente dobrar somente, já levaria o preço a 240 mil dólares. Mas geralmente é mais do que isso. Eu vou provar essas 3 fases para vocês, mostrando aqui os ciclos anteriores. Se eu voltar aqui então para 2017, tá? Esse é o ciclo aqui, ó, o halving de 2016, foi em julho, portanto, 6 meses antes seria justamente aqui em janeiro. Em janeiro, nós fechamos num valor de 368 dólares. O dobro de 360 é mais ou menos 700 dólares, né? Então, na data do halving, deveríamos estar
ao redor de 700 dólares. E adivinha, pessoal, o preço ali foi de 680 dólares, ou seja, praticamente os 700 dólares. Dobramos de preço de 6 meses antes até a data do halving, como eu comentei com vocês. E o que eu disse sobre a segunda fase, vamos dobrar de preço do halving, que aconteceu em julho de 16, para frente. 6 meses depois de julho, vai cair aqui, ó, em janeiro. E em janeiro, o preço atingiu o valor de 1.115 dólares. O dobro de 600 seria 1.200, bateu em 1.120. Ou seja, praticamente dobramos mais uma vez o valor, confirmando o que eu falei para vocês. E daqui para frente, como eu falei, né, nos próximos 12 a 18 meses, o preço vai triplicar ou quadruplicar. Nesse caso aqui foi muito mais do que 2, 3, 4 vezes. O preço saiu aqui da faixa dos 1.000 dólares e foi bater lá em cima em 20 mil dólares, ou seja, foi 20 vezes de valorização a partir daí. Esse foi o tamanho do FOMO, do desespero das pessoas entrando no mercado numa fase já lá na frente, que você não precisa esperar para entrar. Você está entrando agora no halving. No próximo ciclo, ou seja, o halving de 2020, maio de 2020, acontece parecido, mas essa primeira fase foi um pouco diferente. 6 meses antes de maio de 2020, a gente cai aqui em novembro de 2019, onde o preço estava aqui, ó, o fechamento foi 7.500 dólares. O dobro de 7.500 deveria levar a gente para 15 mil dólares na data do halving lá em maio de 2020. Mas isso não aconteceu. A gente fechou aqui no halving ó, em 8.500 dólares. Então, bem abaixo do previsto, tá? Apesar do preço estar acima, ainda é muito abaixo do dobro que a gente esperava. Por que isso aconteceu? Porque tivemos um evento, pessoal, logo aqui, ó, próximo ao halving, em março de 2020, que foi catastrófico e totalmente fora dos padrões, chamado pandemia. Isso acabou baixando essa valorização esperada para a data do halving. Mas tudo bem. O que aconteceu 6 meses depois dessa data? Bom, 8.500 dólares aqui no halving, vezes 2, deveríamos ter um preço de 17 mil dólares 6 meses à frente. 6 meses para frente de maio, isso vai cair em novembro de 2020. Então vamos chegar aqui no último dia de novembro. Está aqui. O fechamento foi em 19.700 dólares. Então a gente esperava ali dobrar o preço, ou seja, chegar ali ao redor de 17 mil e fechou em 19 mil, ou seja, dobrou como esperado. E a partir desse momento para frente, 12 a 18 meses para frente, esperaríamos que o preço dobrasse, triplicasse ou quadruplicasse. Então se pegar aqui 20 mil vezes 3, a gente bate aonde? Em 60 mil dólares. Exatamente o topo do ciclo, lá nos 65, 69 mil dólares. Então, mostrando para vocês que é exatamente assim que acontece nos ciclos, tá? E aconteceu também nos 6 meses anteriores, para agora dobrando o preço. O que vocês esperam que vai acontecer 6 meses para frente de abril? Final de outubro desse ano, outubro de 2024, o Bitcoin deveria estar com valor ao redor de 120 mil dólares, ou seja, acima do tão esperado 100 mil dólares. E eu vou aproveitar que eu estou com esse gráfico aberto, que é o gráfico diário do Bitcoin, para mostrar para vocês o acerto que a gente teve na hora que falou que o preço ficaria passeando dentro desse canal amarelo até depois do halving. A gente não teria uma queda para baixo aqui dos 60 mil dólares. Não fecharíamos nenhum dia abaixo de 60 mil dólares. Isso não aconteceu, tá? Apesar dessa última queda que a gente teve acontecendo ontem aí, né? Onde o preço ele chegou aqui, ó, fazer um pavio nos 59.672, mas fechou bem acima disso, né? Fechou acima de 61 mil dólares. A gente percebe que esse canal, assim como nos ciclos anteriores, vem sendo respeitado e tende a continuar sendo respeitado daqui para frente. Leva semanas para o preço romper a alta histórica a partir de agora, tá? Então, o topo do canal está nos 74 mil dólares. É esse rompimento que vai fazer o preço disparar absurdamente. Isso vai levar semanas, tá? Mas o pessoal é muito ansioso. Na hora que o preço estava caindo aqui ontem, anteontem, né? O que aconteceu? Vocês começaram a ver comentários desse tipo nos meus vídeos. E agora, campeão, você não falou que jamais cairia abaixo de 60k? Parece que o guru que nunca erra, errou.
disse aqui o nosso pequeno gafanhoto. O pequeno gafanhoto esqueceu somente que nós estamos falando sobre o fechamento do dia. E não fechamos nenhum dia abaixo dos 60 mil dólares e o preço, como previsto, depois de encontrar o fundo do canal, voltou a subir. E falando em out-season e em criptomoedas que eu estou apostando para esse ciclo, eu estou lançando para vocês o curso Profissão Trader, ensinando para você que já está no mercado há algum tempo, mas ainda não entende direito como fazer uma análise gráfica, como entender os movimentos, como se posicionar na compra e venda, quando entrar e quando sair de uma criptomoeda. Esse curso é feito justamente para você. O valor é irrisório, é menos de R$20 por mês, é muito barato mesmo, porque a ideia é que todos vocês consigam aumentar a capacidade de analisar o mercado num momento tão importante como a gente está passando. E aí a gente tem módulos bônus, um e-book de gerenciamento de risco e um outro e-book com as minhas 10 apostas para o novo ciclo das criptomoedas. Não perde a oportunidade, o link está aqui na descrição, corre e faz agora o seu cadastro. Mas voltando aqui para o meu gráfico, esse canal maravilhoso que está sendo respeitado perfeitamente, como eu passei para vocês, essa formação que a gente está vendo é uma formação clássica de livro de trading e eu provo para vocês trazendo essa imagem aqui. Estão vendo um padrão de reacumulação Wyckoff. Isso é muito tradicional. Está aqui o livrinho mostrando como é que funciona esse padrão de acumulação e aqui estão vendo o preço do Bitcoin seguindo exatamente o que o padrão manda, né? Ele reacumulando nesse canal e você tem uma fase A, uma fase B onde vem encontrar o fundo aqui, que a gente encontrou também, né? Depois sobe, bate no topo do canal, desce, como vocês estão vendo aqui, ó, desce e entra na fase C. Essa fase C, ele costuma cair um pouquinho abaixo da linha anterior, como a gente viu acontecer ao bater nos 59.600, né? E depois ele volta a subir com força, buscando o topo desse canal e finalmente rompendo lá na frente. Como vocês podem ver, isso pode levar meses, tá, pessoal? A gente pode passar de maio, por exemplo, reacumulando nesse canal antes desse rompimento, que vai fazer o preço disparar com muita força, tá? Como vocês podem ver aqui no padrão, ele sobe muito rápido. É capaz de dobrar, passar dos 74 para 100, 120, 130, numa velocidade muito rápida. É o que a gente vê em todos os ciclos. Estão vendo aqui, ó, 2011, 2013, ó, bear market, fase de queda, depois fase de acumulação, quando rompe essa fase, entra em bull market, boom, dispara, né? 2014, 2017, mesma coisa. 2018, 2021, mesma coisa. E agora, 2022 e 2025, a mesma coisa. Bear market, reacumulação, vamos passar agora pelo halving e vamos entrar em bull market. O que é importante entender sobre o halving é que o Bitcoin é um ativo extremamente escasso. Só existem 21 milhões de unidades, pessoal. Existem mais milionários nos Estados Unidos do que Bitcoin. Não tem um Bitcoin para cada milionário. Isso significa que se o Bitcoin vai se tornar a moeda de reserva, se ele vai realmente substituir o dólar, não vai ter um Bitcoin para cada milionário, muito menos um Bitcoin para cada pessoa do mundo. Se você tiver 0,1 BTC, lá no futuro, e eu não sei quanto tempo vai levar, pessoal, para levar 10 anos, para levar 50 anos, mas lá no futuro, esse seu 0,1 Bitcoin vai ser suficiente para você ter uma vida tranquila por toda a sua vida. Já se você conseguir acumular 0,26 BTC, lá no futuro, você estará entre o 1% mais rico da população mundial. E falando sobre altcoins, eu tenho uma notícia maravilhosa sobre uma parceira da Criptomaníacos e também parceira da Lastra, que é a minha gestora privada. Eu estou falando aqui da Zignali. E a Zignali acabou de fazer um anúncio que saiu aqui, ó, em tudo que é portal, na CoinDesk, maior portal de notícias cripto do mundo, está falando sobre a Zignali, anunciando aqui a blockchain deles, né, a ZigChain, que é baseada na Cosmos e que vai ter um fundo de 100 milhões de dólares para financiar o ecossistema cripto, ou seja, projetos de criptomoedas e tal. E aqui está o time da Zignali, né, está aqui o Bart, tá o pessoal que conheço, parabéns a eles por isso, e está aqui falando sobre a Zignali ser um marketplace de investimento descentralizado. E é assim, por exemplo, que a minha gestora privada consegue fazer com que vocês invistam em diversas altcoins, em diversas criptomoedas e também no Bitcoin de forma automatizada. A Zignali é o motor por baixo do capô da Lastra. Então isso é muito importante para a gente. E quando a gente olha aqui, por exemplo, o preço do token deles, que é Zig, né, que está na posição desse momento 368 no mercado, subiu muito. Olha só a valorização do Zig no último ano, tá? No período de um ano, ele subiu 1.278%, tá bom? Só no último ano, pessoal, porque o projeto tem 6 anos e não para de entregar coisas relevantes, tão relevantes que eu uso isso na minha própria empresa. Então, assim, siga os caras nas redes sociais, porque vale a pena acompanhar esse projeto, tá? @Zignali, com Y no final, tá? Zignali nas redes
redes sociais. Aqui tá no Twitter, tá? Eles divulgando justamente essa notícia que eu falei. Vale muito a pena, é um projeto fantástico e que a gente confia e tá junto. E é por isso que eu tô sendo tão enfático com vocês desde o ano passado. Acumulem Bitcoin, aprendam a operar no mercado, aprendam a acumular criptomoedas num momento completamente explosivo como esse, que dura muito pouco. Ah, mas eu não sei operar no mercado, eu não sei a hora de sair, eu compro a criptomoeda e não sei a hora de vender, aí depois desaba 90%. E é por isso que eu tô com um curso agora, que não custa praticamente nada, né, pessoal? Sejamos sinceros aqui, é R$19. 19 é mais barato que o ovo de Páscoa. R$19 por mês para entrar no Profissão Trader e aprender justamente isso. É um curso prático, tá, pessoal? Não é curso de lero-lero, não. Gráfico, análise, para você entender como entrar, como sair e como ter esse aumento exponencial. Link na descrição e também vou fixar no primeiro comentário. Já temos aí mais de 400 alunos e somente 2 divulgações, ou seja, obrigado, pessoal, pela confiança. Eu decidi construir uma verdadeira nação de pessoas livres que se cansaram de abaixar a cabeça. A nação Bitcoin. Se você quer aprender as melhores estratégias para se proteger, acumular Bitcoin e enriquecer, esse é o lugar certo. São mais de 20 horas de conteúdo comigo. Eu te espero no link da descrição.